Hoje a gente vai falar sobre as maiores e melhores empresas americanas para a gente investir. Se você quer diversificar os seus investimentos e não ter todos os seus investimentos só no Brasil, mas se você também quer ter uma parte dos seus investimentos lá nos Estados Unidos e assim aproveitar as oportunidades do maior mercado do mundo, esse vídeo é para você. Senhoras e senhores, eu sou Eduardo Lopes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você não é novo por aqui, se você já acompanha o canal, também seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal você aprende a investir do jeito certo, sem apostas, sem complicação, para construir patrimônio com segurança e viver de renda no futuro. Então, se esse é o seu plano, se esse é o seu objetivo, fica aqui comigo, se inscreva no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos aqui para te ajudar nessa jornada. E esse vídeo já merece o seu like, porque vai ser um vídeo bom. Eu vou falar aqui sobre 5 empresas americanas sensacionais que podem fazer sentido para você ter na sua carteira. Investir em empresas americanas tem muitas vantagens. Primeiro, os Estados Unidos eles possuem a maior economia do mundo, com um mercado financeiro robusto e muito bem regulamentado. Segundo, muitas das empresas líderes em inovação e tecnologia estão lá nos Estados Unidos. E assim isso acaba proporcionando oportunidade de crescimento significativo dos nossos investimentos. Além disso, a diversificação internacional, então você tem uma parte dos seus investimentos no Brasil e uma outra parte lá nos Estados Unidos, ajuda a reduzir riscos e proteger o seu patrimônio contra instabilidades econômicas que a gente vive tendo aqui no Brasil. Antes da gente falar das empresas especificamente, eu vou falar aqui nome das empresas. É importante você ter em mente que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, não é para você assistir esse vídeo, pegar essas 5 empresas e começar a investir. Esse vídeo tem o objetivo de te dar mais conhecimento, mais informações, para você juntar com o conhecimento que você já tem e ver se faz sentido você investir em uma, duas ou até nas 5 nesse momento, porque para muita gente não é a carteira ideal ter essas 5 ao mesmo tempo, pelo menos nesse momento. Então esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O meu objetivo aqui é te dar mais conhecimento e também te mostrar o porquê a gente escolhe essas empresas, o porquê que eu considero essas empresas ótimas empresas para a gente investir. Agora eu vou falar sobre os critérios, porque é muito importante você entender quais foram os critérios que a gente utilizou para selecionar essas empresas. E o primeiro critério, e isso é utilizado para todas as empresas que a gente vai investir aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, e é o histórico de desempenho. Empresas com crescimento consistente, crescimento de receita, crescimento de lucro. A gente nunca deve investir, pelo menos não na minha opinião, numa empresa que tem um histórico muito pequeno. O ideal é que uma empresa esteja na bolsa de valores pelo menos há 10 anos. O ideal é que ela já esteja na bolsa há mais de 10 anos. E todas as empresas que eu vou falar aqui para você já estão há bem mais tempo do que 10 anos, certo? O segundo ponto é a posição de mercado e a vantagem competitiva. É importante que essas empresas que a gente investe para a gente construir patrimônio sejam líderes em seus setores, ou pelo menos que disputem a liderança de igual para igual com outras empresas. E é importante que elas tenham vantagens competitivas claras. E vantagem competitiva é algo que faz a diferença. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco. O terceiro ponto é a inovação. Empresas que investem em pesquisa, em desenvolvimento para se manter à frente. Tá cheio de empresa que por um momento ela foi uma boa empresa, funcionou muito bem, mas ela parou de buscar inovação, parou de pensar em se desenvolver. E uma empresa que não foca em inovação, em algum momento ela vai ficar muito para trás. E o quarto ponto é o que a gente chama de governança corporativa. Isso se resume a práticas transparentes e alinhadas com os interesses dos acionistas, de nós, dos sócios. Então, uma empresa que não faz as coisas meio escondidas, as empresas que não tem lá um cara que comanda a empresa, um CEO ou a cara da empresa que se envolva em polêmicas, que não tá nem aí com os outros sócios. A gente tem que olhar para empresas que tenham boa governança corporativa, beleza? Então agora vamos falar diretamente sobre essas 5 empresas. E sabe o mais interessante? Depois que eu olhei para as 5 empresas que eu tinha selecionado, eu percebi que essas 5 empresas fazem parte do nosso dia a dia, ou pelo menos do dia a dia da maioria das pessoas. A primeira é uma empresa que todo mundo conhece, que é a Apple. A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia
tecnologia do mundo. A Apple é muito conhecida por seus produtos inovadores, como o iPhone, o MacBook, o Apple Watch, os AirPods. Ela tem uma capacidade de criar bons produtos e cria uma legião de fãs. O pessoal que usa o iPhone não quer usar outro tipo de telefone. Além disso, a empresa tem um ecossistema robusto de serviços que complementa tudo isso aqui que ela vende. Então, a Apple é uma empresa que é uma grande referência pra gente. Para você ter uma ideia, a Apple se valorizou incríveis 846% nos últimos 10 anos. E ó, outro dia eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tava assistindo um podcast e não era nem um podcast de finanças, de investimentos. Era um podcast de vida, assim. Só que no meio do podcast o pessoal entrou ali no tema de investimentos. E uma das pessoas que tava ali no podcast, um dos apresentadores do podcast, começou a falar que ele investia. Só que ele falou, por exemplo, na Apple eu não invisto mais, porque a Apple já cresceu demais, se valorizou demais nos últimos anos. Então agora não é o momento não. Eu vou investir em outras que têm um potencial maior de crescimento. E eu ouvi aquilo num podcast muito famoso. Eu falei, cara, isso é um desserviço. Porque olha só, a Apple hoje, ela é uma das 5 maiores empresas do mundo. Para a Apple crescer hoje é muito mais fácil do que uma empresa pequenininha. Se surge uma empresa pequenininha com baita potencial, inclusive, a Apple vai comprar essa empresa. Ou ela vai tirar os melhores profissionais de lá, pagando um salário muito maior para trabalhar na Apple. Gente, na minha opinião, é errado pensar que uma empresa que já cresceu muito não vai continuar crescendo, a não ser que seja um golpe de sorte. Agora, se a gente olhar para a Apple, que cresceu incríveis 846% nos últimos 10 anos, tá meio que na cara que ela vai continuar crescendo, a não ser que aconteça uma tragédia lá dentro. A segunda empresa também é uma empresa que faz parte do nosso dia a dia e com certeza você utiliza algum produto ou serviço dessa empresa. E a gente tá falando aqui da Microsoft. E ó, a Microsoft e a Apple, elas cresceram durante muitos anos com uma baita rivalidade, como o Brasil e a Argentina. A Microsoft, ela é líder em software, ela é líder em serviços em nuvem, ela é líder em soluções empresariais. A Microsoft tem o Windows, tem o Office e a gente usa esses produtos no nosso dia a dia. Todo mundo quase usa, a não ser a pessoa que só usa a Apple. Então você entende como que é importante, de repente, você ter empresas rivais na sua carteira de investimentos? Até porque, se a Apple cresceu mais de 800% nos últimos 10 anos, a Microsoft cresceu incríveis 1.200% nos últimos 10 anos, o que dá uma média de 120% ao ano. Então, a gente, quando olha para a Microsoft, a gente vê alguns destaques. Por exemplo, tem um crescimento absurdo nesse segmento de computação em nuvem, de armazenamento de informações em nuvem. Ela tem um histórico maravilhoso para quem quer receber dividendos, porque o histórico de dividendos mostra que a Microsoft aumenta os seus dividendos todos os anos. E a terceira empresa é outra gigante da tecnologia. A gente está falando aqui da Amazon. A Amazon, ela revolucionou o comércio eletrônico. Só que ela não ficou só nisso. A Amazon expandiu seus negócios para serviços em nuvem, streaming e inteligência artificial. A Amazon cresceu também nos últimos 10 anos 773%, uma média de 77% ao ano pelos últimos 10 anos. Então, a gente vê que a Amazon realmente é uma empresa muito robusta e ela tem alguns destaques importantes. Por exemplo, de todas essas empresas que eu vou falar aqui, das que eu já falei, das que eu ainda vou falar, a Amazon é a que apresenta o crescimento mais acelerado de receita. E outra vantagem é que ela tem uma diversificação de negócio, que ela não é só um e-commerce. Agora ela também tem streaming, ela tem inteligência artificial. Enfim, a Amazon é outra empresa excelente para quem quer diversificar e investir nos Estados Unidos. A quarta empresa é outra gigante que está presente também no nosso dia a dia. E a gente está falando aqui da Alphabet. A Alphabet é a controladora do Google e ela domina o mercado de buscas online e publicidade digital. Além disso, a Alphabet, o Google, investe em áreas como inteligência artificial, carros autônomos e saúde. A Alphabet é uma gigante de tecnologia. Ela tem um fluxo de caixa muito forte, ganha muito dinheiro, uma receita absurda e uma grande margem de lucro. E por isso, a gente vê que nos últimos 10 anos, ela se valorizou incríveis 621%. Imagina que isso dá uma média de 62% ao ano nos últimos 10 anos e ainda em dólar. Então, a Alphabet, a controladora do Google, é a quarta empresa da nossa lista. E antes da gente falar da quinta e última empresa, eu vou falar aqui sobre o dividendos em dólar. Esse
livro é o meu livro digital de como investir nos Estados Unidos com segurança para construir patrimônio e o melhor de tudo, para receber dividendos em dólar. E ó, esse livro, ele é um livro especial, porque ele não está sendo vendido em nenhum outro lugar. O único lugar que esse livro aqui é oferecido é aqui no YouTube para vocês que me acompanham. É um livro digital, você pode ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador, você pode imprimir para ler ele físico mesmo, enfim, como você preferir. O que importa é, se você realmente quer investir nos Estados Unidos, se você tá meio perdido, esse livro vai te ajudar. E ó, como ele foi feito e desenvolvido e pensado especialmente para vocês aqui do YouTube, no link que eu vou deixar aqui na descrição, tem uma condição especial. É menos do que um lanche para você garantir o seu livro Dividendos em Dólar, tá? Então clica aqui no link da descrição quando acabar o vídeo para você garantir o seu exemplar, beleza? E a quinta e última empresa também é uma empresa que faz parte do nosso dia a dia, só que não é uma empresa de tecnologia como as 4 primeiras. Eu tenho certeza que se você for agora no banheiro da sua casa, você vai encontrar algum produto dessa empresa. E a gente tá falando da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson é uma multinacional do setor de saúde. A Johnson & Johnson atua em produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos de consumo no nosso dia a dia. Ela é conhecida por sua estabilidade e pagamento consistente de dividendos. A Johnson & Johnson não apresentou um crescimento tão grande quanto as outras empresas nos últimos 10 anos. Ela apresentou um crescimento de 150%, o que é um crescimento, ok, 15% ao ano em dólar pelos últimos 10 anos. Mas o mais importante é que ela é consistente e paga excelentes dividendos. E isso serve para a gente analisar e entender que numa carteira de investimentos, a gente pode ter uma empresa como a Microsoft, por exemplo, que cresceu 1.200% nos últimos 10 anos, e também ter uma empresa como a Johnson & Johnson, que cresceu 150%. O importante é você entender que a Johnson & Johnson faz sentido ter essa empresa na carteira e ela se destaca por algumas razões. A primeira, pelo histórico de mais de 50 anos aumentando os seus dividendos todos os anos. E para pensar, uma empresa que aumentou os seus dividendos pelos últimos 50 anos sem falhar existe uma grande chance dela continuar fazendo a mesma coisa pelos próximos 5, 10, 15, 50 anos. E outro ponto importante da Johnson & Johnson, ela tem muito produto, ela tem um portfólio muito diversificado no setor de saúde, e isso faz com que faça todo sentido ter essa empresa na carteira, pelo menos para mim. Então, pessoal, essas são 5 ótimas empresas, só que importante, ó, antes de você sair investindo nessas empresas, e mais uma vez, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento, porque ó, é fundamental você mesmo fazer uma análise detalhada dessas empresas. Você pensar nos seus objetivos financeiros, seu próprio objetivo, e também analisar o seu perfil de risco, diversificar entre países, então não ter todo o nosso investimento só no Brasil, mas também ter uma parte lá nos Estados Unidos. É importante, isso ajuda a equilibrar os nossos investimentos, ajuda a gente a construir uma carteira mais forte, mais sólida, é claro, mas você precisa entender qual é o seu momento, se isso faz sentido para você agora. Hoje, eu tenho todas essas empresas na minha carteira lá nos Estados Unidos, mas não é porque eu tenho que você tem que ter agora nesse momento. E quando eu comecei a investir, eu não tinha todas elas de uma vez, eu fui colocando isso aos poucos. Por isso que é importante, pega esse conhecimento e traz esse conhecimento para a sua realidade, porque ó, investir em empresas dos Estados Unidos pode ser uma excelente estratégia para potencializar os nossos ganhos, para diversificar os nossos investimentos e para dar mais segurança para nossa carteira. Só que a gente tem que se lembrar sempre que estudar cada uma das empresas, alinhar as nossas escolhas com os nossos objetivos é extremamente importante. E mais uma vez, se você ainda tá meio perdido, eu vou deixar aqui na descrição o link do Dividendos em Dólar para você garantir o seu exemplar digital aí. E ó, vou fazer o seguinte, junto com o livro, o Dividendos em Dólar, eu vou deixar uma aula sobre investimento nos Estados Unidos de bônus, de presente para você. Então, você vai baixar o livro e também vai ter acesso a uma aula onde eu vou mostrar o passo a passo para você investir lá nos Estados Unidos, beleza? E pra gente finalizar, eu quero que você me responda. Qual dessas empresas você já investe ou pretende investir? Qual é a melhor de todas na sua opinião? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, beleza? E lembrando, se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.